Como disse a vocês, vou precisar falar pouco, porque senão a minha garganta desaparece. E pensando em falar pouco, eu queria ler um texto aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, do verso 16 ao verso 21. João, capítulo 6, do verso 16 ao verso 21. É um texto singelo. Jesus está acabando de multiplicar pães na região de Tiberíades. E ele, quando acaba de fazê-lo, estimula os seus discípulos. O texto de Mateus 14 diz que ele os concita a passarem para o outro lado do lago de Genezaré, enquanto ele ficava e despedia as multidões. O que não era uma coisa tão comum, porque em geral eles ficavam com Jesus para despedirem as multidões e, despedidas as multidões, eles seguiam juntos. Mas nesse dia, de um modo muito peculiar, Jesus pediu que eles fossem, porque ele queria ficar só, para trás, e ele mesmo queria e desejava despedir o povo. De modo que eles entraram num barco, e pela leitura que nós vamos fazer, dá para perceber no verso 21, que deixaram um barquinho para trás, possivelmente um barco reserva, na expectativa de que quando Jesus tivesse terminado o que desejava fazer e tivesse despedido as multidões, ele mesmo apanhasse aquele barco e fosse remando para o outro lado, como também seria natural. Esse é o contexto. Agora olha aqui o texto. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Na narrativa de Mateus diz que eles chegaram a dizer: é um fantasma. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Eu acabei de dizer a vocês que no dia 10 de janeiro passado nós vivemos lá em casa uma experiência muito forte, onde a minha mulher e os meus filhos, por um momento, ficaram com a certeza de que eu partiria daqui para o Senhor. Durante algumas horas eles ficaram com esse prognóstico médico de uma coisa aparentemente absurda, mas que aconteceu. E quando eu vim daquela situação, o texto que me vinha forte à mente era aquele lá de João, no capítulo 11, quando da ressurreição de Lázaro, e Jesus é informado de que Lázaro está doente. As irmãs dele mandam pedir que Jesus venha, porque em chegando, a expectativa delas é de que ele simplesmente curasse o amigo. Mas Jesus não atendeu ao pedido. Ao contrário, o texto mostra uma determinação de Jesus quanto a não sair do lugar. Ouviu a história, acolheu-a, refletiu sobre ela, mas não saiu do lugar. E a notícia vinha carregada de emoção. Lázaro, a quem amas, está enfermo. O teu amigo está doente. Mas Jesus não saiu do lugar. Esperou alguns dias passarem-se, esperou Lázaro morrer, ficou com certeza de que Lázaro tinha morrido. E aí então diz aos seus discípulos:
Levantemo-nos e vamos para a Judéia. Nosso amigo Lázaro morreu, mas eu vou despertá-lo. E aí surge uma conversa entre ele e os discípulos. E nessa conversa ele diz a seguinte frase: o nosso amigo Lázaro morreu e eu muito me alegro de que lá não estivesse. Essa que é uma frase interessante, que choca a cabeça da maioria de nós. Porque nós temos uma ideia de um Deus aflito e apressado, à semelhança das nossas melhores paternidades. Quando a gente vive uma experiência paterna ou materna responsável, carinhosa, solidária, amiga, comprometida, visceralmente vinculada com os filhos, ao primeiro grito, ao primeiro clamor, ao primeiro ai, ao primeiro suspiro, ao primeiro desespero, à primeira insegurança manifesta da parte deles, se a gente tiver meios, a gente pula, a gente salta, a gente se joga aos jacarés, a gente pula para enfrentar os leões. A gente não quer que eles fiquem no sobressalto. A gente não admite que eles tenham alguma dúvida a nosso respeito. De que tendo nos informado de sua dificuldade, nós não tenhamos feito nada como pai ou como mãe. Então existe uma culpa latente junto com o nosso amor paterno-materno, muito grande. Então a gente ama, mas além do amor, existe culpa. Uma culpa enorme. Um medo de ser interpretado como quem não ama. Uma vontade desesperadora de sair correndo, de pegar e de juntar. E eu fiz isso milhares de vezes na vida com os filhos. Especialmente com o meu filho que partiu, o Lucas, que de todos, se eu somar todas as travessuras de todos, os outros 3 não me deram metade dos sustos e do trabalho que o Lucas deu sozinho. Mas quantas e quantas vezes, desde pequeno, sumir no mar, 2 anos e meio de idade, em Rio das Ostras, sair correndo assim, aquela onda enorme, e aquele gordinho correndo na direção da onda, e eu, quando vi, atrás a onda, pegou o garoto, ele sumiu nas espumas. O tempo para. Você não sabe o que faz. Aquela angústia. Meu Deus, desespero, Jesus, Jesus, Jesus. Aí de repente aparece só aquele cucurutinho preto no meio das espumas, longe. Aí você vai como desesperado. Pega o cara pelo cabelo, puxa. Ele te olhando ali. Com 4 anos de idade, uma limpeza de uma fossa na nossa casa. Morávamos numa casa fora da cidade, onde não havia o esgoto normal. Então eram fossas e sumidouros, para uns outros escoamentos secundários e terciários. E estava na época de fazer aquelas limpezas. Ele devia estar com uns 4 anos de idade. E se vestiu para a escola, tá com mochilinha. E naquele dia eu não tinha saído para trabalhar cedo. Resolvi deixá-los na aula e só depois ir para o escritório. E aí almoçamos, eu deitei numa rede, disse, vou tirar uma sonequinha gostosa aqui, antes de levá-los para a escola. Aí eu fiquei ali, aquela coisa de nortista, né? Embala para lá, nheco, nheco, nheco. Aí eu vou sendo hipnotizado pela rede, quase dormindo, quando eu ouço aquela coisa assim, Aí eu abri os olhos, a Juju, minha filha mais nova, estava sentadinha, bem na minha frente, com 2 anos de idade, rindo, assim. Aí eu falei, foi você que fez? Ela só riu, deixa pra lá. Encostei de novo, eu ouvi aquilo.
Aí eu falei, que história é essa, meu Deus? Aí eu já fiquei em pé. Aí de repente eu ouço aquilo de novo. Aí eu falei, o Lucas só pode ser. Não sei porquê, mas associei imediatamente à fossa. Quando eu cheguei lá, está ele dentro da fossa. E mochila e tudo. Uniformizado. Ia passando, curioso do jeito que era, ficou bem na beiradinha assim, para ver, e aí capotou para dentro, e Deus foi tão bom com ele, que ao invés de ele passar direto, porque era uma manilha, se ele tivesse passado direto, não dava para fazer a manobra lá dentro. Ele passou de cabeça, mas a cabeça bateu no canto e prendeu, de modo que o corpo raspou, e ele desceu com os pés para baixo, e batia lá no fundo e voltava a fazer... Oh! Você imagina o quanto que esse menino bebeu, e do quê? O porre de fossa que ele tomou. Quando eu cheguei lá, só tinha aquela cabecinha para fora. Já meio desistindo, né? E agarrei pela cabeça de novo, puxei, sacudindo ele, e aí saí levando, correndo para dentro, atravessando o jardim da casa, pedindo para irem trazendo álcool e magnésia. Álcool e magnésia! E ele não entendendo nada, apavorado, né? Foi salvo da morte e agora estão pedindo álcool e magnésia. Aí eu corro com ele para o banheiro, água fervente, enfio o menino embaixo. Aí ela vem o álcool, e eu jogando álcool, e ele apavorado e a água quente. Aí vem aquele vidro de magnésio, de Philips, branco. Eu digo, vou fazer esse garoto purgar tudo aqui agora. Abri o negócio e vamos botar isso tudo, que tinha bebido a fossa. Aí, apavorado com o meu tratamento de choque, parou e falou assim, quer médico, quer médico. Porque disse, eu escapei da fossa, mas do papai eu não escapo, né? Quer médico. Sem falar naquelas outras situações que você quer deixá-los serem grandes, né? Aí chega o dia da primeira viagem de ônibus sozinho. E quando é o primeiro filho, então, pelo amor de Deus. Aí você lembra de você, diz, mas papai me deixava andar de ônibus com 10 anos de idade, no Rio, em Copacabana. Ele não era neurótico. Eu não posso ser neurótico. Mas aí outra coisa diz, mas o Rio naquele tempo era diferente. Havia trólebus, as pessoas eram respeitadoras, hoje é esse caos. Você vai deixar esse menino ir de ônibus? Não posso. Com 10 anos não dá, tem que esperar um pouco mais. Senão vou me sentir responsável. Mas papai, os meus amigos vão. Aí você fica naquela angústia, deixa ou não deixa, meu Deus, será que é neurose paterna? Aí deixa e fica no ponto de ônibus com a mão intercedendo. Guarde esse menino, Senhor. Aí com o segundo é um pouco mais fácil. O terceiro também. Mas no meu caso, foi com o terceiro que eu tive mais problemas. Com o Lucas. Porque ele queria ir mais cedo do que todo mundo. Os irmãos já tinham aberto o caminho, ele queria ir. E eu me lembro, a primeira vez que eu fui levá-lo numa parada de ônibus para ele ir sozinho para o centro. E ele entrou ali no ônibus, assim, com uns 8 anos de idade, ficou me olhando, dando aquele adeus, como quem estava indo para Marte, como um grande astronauta. E eu do lado de cá, dizendo, eu preciso deixar esse cara aí, mas eu não quero. Tudo dentro de mim diz que eu não quero, mas eu tenho que deixar. Ou quando, por exemplo, eles resolvem assim, na adolescência, atravessar o Rio Negro nadando, um braço do Rio Negro. Você sabe que tem piranha. Mas você também cresceu ali. Esquiava ali. Brincava ali. Gostava de curtir aquilo ali e teu pai deixava. E agora você está com a vontade de não deixar que eles vivam o que você viveu.
Aí lá ia eu deixando, e me lembrando que o caboclo tinha me dito que eles tinham acabado de matar um jacaré de 5,20 metros. Ai, meu Deus. O cara estava comendo piranha no almoço. Aí você bota o barquinho do lado e deixa eles irem nadando, mas você vai assim dando as suas remadas, né? A 3 metros de distância, água preta. Se alguma coisa aparecer, se for um jacaré, vai ter que me levar, porque eu vou brigar com esse bicho até a morte. Mas esses meninos não vão ficar aí sozinhos. Então, como a gente vive a nossa paternidade de uma maneira tão impotente, tão ignorante, ela acontece eivada de muita culpa e de muito medo, fruto da nossa ignorância e do nosso desejo amoroso de cuidarmos daqueles que a gente ama. Só que a gente transfere isso para Deus, e a gente acha que Deus, para ser pai bom, tem que ser assim como a gente, quando acha que nós mesmos somos bons pais, quando achamos. E aí esperamos uma ação neurótica de Deus em relação à paternidade dele para conosco. A gente quer um Deus nervoso, neurótico, angustiado e aflito, igual a gente, em relação aos nossos filhos. Um Deus que, em ouvindo dizer que o cara está doente, chega antes da notícia chegar. Que de preferência não deixa nem o cara ficar doente, manda um profeta dizer por revelação que o sujeito teria estado doente, mas não ficou sabendo, porque Deus, na sua bondade, o curou sem que ele mesmo soubesse. Não é assim que a gente prefere? Ainda recebeu uma profecia que diz: olha, você esteve com câncer, não ficou sabendo porque foi tirado. Aleluia. Esse é o nosso melhor dos mundos. Agora, lidar com esse Deus que ama e que sabe, e porque sabe, não teme, e porque sabe, dá liberdade para que os processos bons que estão ocultos, muitas vezes em dores e em surpresas, tenham a sua sequência até o bom fim. Lidar com isto é que apavorante é, nesta manifestação de um amor não neurótico do nosso Deus e Pai, é que muitas vezes o nosso coração e a nossa fé encontram perturbação, porque você fica querendo que a bondade de Deus se assemelhe à sua bondade paterno-materna nervosa em relação aos seus filhos. Está enfermo Lázaro, Lázaro morreu, e eu muito me alegro de que lá não estivesse. Eu muito me alegro de que lá não estivesse. Você pode imaginar isso? Saindo da boca de Deus? Ele morreu e eu fiquei feliz de não estar presente. Lázaro morreu e eu muito me alegro de que lá não estivesse. Mas agora nós vamos lá, e eu estive alegre de que lá não estivesse, para que possais crer. Porque esse processo inteiro tem como finalidade gerar fé. Porque sem que se viva o absurdo, a expectativa do inesperado, a experiência do inesperado, ou o silêncio de Deus, ou surpresas impensáveis, ou ter que assistir supostamente ao amor de Deus quieto em relação a nós. É desse encontro e dessa experiência que a gente cresce na fé. Não é da profecia que vem e diz que a gente foi poupado do que não ficou sabendo. A gente cresce na fé
é do que a gente mais do que soube. Naquilo que a gente soube até demais. Que a gente soube até não aguentar mais. Que a gente soube até não entender nada. E aí ele chega para que creias. E interessante, não pensem que eu esqueci do texto de João 6, não, eu vou voltar para lá. O interessante é que quando Jesus chegou lá na casa de Marta e Maria, no lugar onde Lázaro estava sepultado, que é exatamente aquela que reforça o que está dito no Evangelho de João, no capítulo 6. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que a gente precisa saber sobre Deus, e que não existe a nosso respeito, é por isso que quando a gente ouve o grito, a gente pula e socorre. Quando a gente vê a necessidade, a gente urge para atendê-la. A gente percebe a aflição, a gente faz tudo para debelá-la. É porque não existe em nós o poder do ainda. Não existe. Nós somos, no máximo, beneficiados por um ainda sobre o qual a gente não tem nenhum controle. Na melhor das hipóteses, você agradece porque ainda não acabou. Mas você não tem nenhum poder sobre os aindas. Você não sabe quando ele começa nem quando ele termina. Deus, no entanto, tem o ainda na sua mão. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O texto que a gente leu fala desse mistério do ainda e dessa pedagogia do ainda divino. Desses momentos que são ainda para nós, mas que são absolutamente conscientes da parte do amor de Deus. Não há relapsidade, não há distração, não há descaso, não há desamor, não há falta de solidariedade, não existe a falta de desejo de socorrer. Ao contrário, tudo está vivo, forte, sólido como sólido é Deus, rocha eterna. Mas Ele sabe, e muito se alegra de que lá não estivesse. Porque Ele pode dizer, ainda que morra, viverá. O texto de João 6 diz que eles vão atravessando o mar. Jesus ficou para trás. Já estão entrando aí nas vigílias mais tardias da noite. O vento é contrário, sopra forte contra eles. O barco é pequeno e a dificuldade é real. Eles são especialistas no mar. Portanto, não existe ali uma comunidade de homens facilmente amedrontáveis. São todos pescadores e gente experiente e curtida. Mas a coisa ficou preta até para eles. Na interpretação deles, estava difícil. Havia o risco de naufragarem. E Jesus mesmo é que tinha concitado-os a irem. É aí que fica a aflição. Poxa, mandou a gente para essa. Ficou dizendo, ó, atravessem, vão, não, podem ir, moçada, podem ir. Não, fiquem tranquilos que eu estou bem. Ó, nós vamos deixar um barquinho para o senhor. Não, tudo legal, podem ir. Eu vou despedir as multidões. O senhor tem certeza que não quer que a gente fique? Não, podem ir. Então tchau, hein? Nos vemos em Cafarnaum. Não demore. Podem ir que eu chego. Aí os caras vão. Mais do que podem ir que eu chego, de fato era, vão, por favor. E eles estão indo. E rema para lá, e rema para cá, de repente, tufão.
noite escura. Não saem do lugar, no meio do nada, da escuridão total. Ondas encapeladas, ventos soprando, barquinho virando casquinha, e o homem se diluindo em medo. E Jesus ainda não viera ter com eles. O texto é bem claro quando diz isso. Ainda não viera ter com eles. E o medo está ali, instalado, presente, afligindo, angustiando. Agora olha aqui para mim só um pouquinho. Quem é que pode dizer aqui que está vivendo na estação do ainda, em alguma coisa na vida? Pensa no marido, na mulher, nos filhos, numa causa, numa perda injusta, perversa, ou numa opressão que você está sofrendo, renitente, constante, ou numa enfermidade, ou num desconforto, ou num sentimento estranho de impotência, ou em agonias que cercam, medos mais do que justificáveis, bastante racionais, mensuráveis, que cercam você. E Jesus não chega. E você clama, e você pede, e você ora, e você começa até a suspeitar de Deus. Começa a ficar com certa raiva. Sua impotência vai ficando nervosa. E ele não vem. E aparentemente, você está ali porque ele estimulou você a estar. Você fez alguma coisa baseado no que você creu, no que você achou que era bom, no que você queria que fazia sentido. Tomou decisões baseado, quem sabe, no melhor do seu juízo, do seu pensamento, ou quem sabe até fundado na própria palavra. Mas de repente, tudo fica escuro e ele não chega. O mais estranho é se a gente ouvisse a voz dele dizendo: e muito me alegro de que lá não esteja. Graças a Deus a gente não ouve isso. Disse: o quê? Seu sádico cósmico. Muito me alegro de que lá não esteja. Cada dia que passa eu dou graças a Deus, e muito mais graças a Deus pela minha ignorância. Por não saber de nada. Por não saber, não só do dia de amanhã. O dia de amanhã é um luxo. Não saber do passo de cá. Nem do de cá. De ter que viver o momento. De ter que crer em Deus no dia chamado hoje. Neste momento chamado agora. Porque vocês já imaginaram? Alguém poderia dizer, e a gente que gosta disso, o sujeito vai ao profeta, querendo ouvir uma palavra sobre o futuro dele. Sinceramente falando, Deus me livre. Deus me livre. Vocês já imaginaram se eu tivesse recebido palavras proféticas minuciosas sobre como seria a minha vida? Eu teria desistido antes de começar. A maravilha que você não sabe. E a maravilha que você vai descobrindo, que quando você anda com Deus não existe nada insuportável. Nada que não seja suportável. Tudo no fim é suportável. Nenhuma tentação é maior do que a provisão, do que o livramento. Nenhuma fraqueza é maior do que a graça. Nenhum abandono é maior do que o socorro e do que a presença. Mas isso você só sabe pela fé. Porque na hora em que você está atingido
O que fica no coração é onde ele está ou por que ele ainda não chegou. Hoje eu queria que você ouvisse, nesses momentos de ainda, essa outra voz que diz: eu me alegro de que lá não esteja. Porque isso é para que vocês creiam. Porque eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, os meus aindas têm fim. Mas os aindas de Jesus não são finalizados nem pela morte. Eu é que me aflijo porque eu tenho esse limite. Eu tenho deadlines. Eu tenho impressões de irreversibilidade. Eu tenho sensações de que se passar de um determinado limite, de uma determinada fronteira, não tem mais volta. E aí quando eu vejo aquilo andando naquela direção e ainda nada acontece, o desespero se instala. Mas quando eu ouço esse que propositalmente diz: me alegro de que lá não estivesse, que diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não interessam os meus aindas, só interessa o que Jesus diz que é ainda. Porque ele diz, fazendo acompanhar esse ainda, está a afirmação da ressurreição e da vida. Ainda que morra, viverá. Nós somos todos pessoas que acreditamos na ressurreição. E a gente acredita na ressurreição muito mais como fato histórico do que como fator espiritual. Mas a ressurreição não quer ser só fato histórico. Para nós, a ressurreição é quase sempre apenas a demonstração de que Deus é mais poderoso do que a morte. Por isso Jesus ressuscitou dos mortos. Mas Deus não estava fazendo concurso com a morte. É claro que Deus sabe que é mais poderoso do que a morte. É claro que Deus é mais poderoso do que a morte. Jesus não ressuscitou dos mortos para Deus ficar convencido de que Deus podia vencer a morte. Jesus ressuscitou dos mortos foi para eu saber que Ele é a ressurreição e a vida. E para eu crer que aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crer nele, não morrerá eternamente. Portanto, a ressurreição, antes de ser uma demonstração do poder de Deus que vence a morte, é uma manifestação de Deus em vencendo a morte, que quer nos fazer crer de que onde há ressurreição, a morte já não é mais assunto. Onde há ressurreição, a morte virou apenas adubo de vida. Virou apenas fertilizante de outra coisa. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. De repente Jesus aparece no meio da noite. E como eles tinham se pré-condicionado para a visita de Deus, eles não puderam discerni-lo, porque eles haviam deixado um barquinho para Jesus remar até eles. E Jesus não usou o instrumento que eles deram, como frequentemente acontece com a gente. A gente crê que Deus vem, a gente crê que Deus intervém, a gente crê que Ele se manifesta, a gente crê que Ele é um Deus de graça. Mas a gente não resiste à tentação de dar uma ajuda a Deus. Só eu estou deixando o barquinho. Na hora que você tiver vontade, entra e vai. Aí a gente já fica preconcebido, né? Não pode ser. Não pode ser Jesus, porque eu não estou vendo o barquinho. Eu não estou vendo o barquinho, então não é Jesus.
O meu barco estava escrito lá Pedro 2. Tomé 13. Qualquer coisa. Não estou vendo. É um fantasma. Parece que o Jesus é a cara de Jesus, só pode ser coisa de Jesus, só Jesus poderia fazer isso, mas não estou vendo o barquinho. Então não é Jesus. E olha só, o senso de humor de Deus é extraordinário. Deus tem muito senso de humor, gente. Aí ele larga o barquinho e chega de Deus. E a gente, quando vê Deus sem o barquinho da gente, diz, é um fantasma. Porque Deus, fora dos nossos aparatos, não é reconhecível. Um Deus que não pareça com a nossa teologia, um Deus que não chegue com as nossas gingas, com os nossos maneirismos, com os nossos modos, com as nossas energias, com os nossos clichês, com as nossas formas, com as nossas unções de óleo, com as nossas batidas poderosas de pé, com house. Um Deus que não chegue toreando o diabo. Não é Deus. E aí Deus chega e a gente diz, vira para lá, sai de mim, Satanás. É um fantasma. É um fantasma. Aí Deus teria apenas a escolha de só ser Deus dentro dos nossos meios, modus operandi, métodos e barquinhos pré-determinados. Mas como Deus não aceita essa oferta, e como o caminho dele é perfeito, e ele sabe como chegar, por que chegar, a hora de chegar, e ele sabe que o seu atraso vai fazer com que ele chegue na hora certa. Ele vem como quer. E frequentemente a gente não discerne essa chegada. Aí o cara está sofrendo, angustiado, gemendo, pensando que está oprimido. E quem está chegando para libertá-lo é Jesus. E ele está em pânico. Porque eu não consegui ver, no modo como foi dito, a forma como eu acredito que Deus fala. Não consegui identificar os meus cacuetes em Deus. Deus não parece comigo. Nem com o povo ao qual eu me associo e que eu digo que é povo de Deus. Deus não se deixa controlar pelas modas carismáticas, nem pelo nosso modo de operar a divindade e tentar manipulá-la. Ele chega como ele quer. E bem-aventurado é aquele que não perde a visita de Deus porque não conseguiu vê-lo chegando no seu próprio barquinho. Aí ele atrasa, aparentemente, para fazer a gente crer. Ele atrasa para mostrar que o atraso só acontece na nossa mente, no relógio dele, no ciclo dele. Ele está chegando na hora certa, que é a hora do suscitamento da fé. E se alegra de que lá não tem estado, para que possamos crer. E se alegra de que ainda estejamos dizendo, ele ainda não chegou, que é para a gente aprender que com ele, o nosso ainda tem seu próprio limite, mas o dele é ilimitado. E a fé vai me fazer trocar os limites dos meus aindas pela ilimitabilidade dos aindas de Deus, porque ainda que morra, viverá. Aí ele chega e entra no barco, e logo o barco chega ao seu destino. Estou dizendo isso a você, e hoje, de modo muito especial,
Essa palavra tão singela e tão simples. Porque a voz de Deus dentro de mim, forte, 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 ontem à noite, me falava sobre a necessidade de que a gente cresça na esperança. Gente, as coisas estão muito feias em volta de nós. O mundo está ficando horrível. As perspectivas são sombrias. Está todo mundo adoecendo, até as doenças que não são as suas próprias, mas as dos outros. A gente adoece não apenas aquilo que a gente contrai, a gente adoece também do ambiente. De modo que, se tem um dependente do nosso lado, a tendência é a gente virar codependente dele. Alguém pergunta, você é viciado? Você diz não. Você só não sabe que é viciado no vício dele, na doença dele. Nele como doença para você. Quando você vê, esse mundo que se caotiza cada dia vai irradiando energias as mais diversas, que são profundamente perturbadoras e adoecedoras e demolidoras de esperança dentro de nós. E as pessoas estão muito cansadas. E a proposta que nos é feita é ilusória e é falsa. Cansada de tanto engano religioso. Quanta promessa que foi feita, quanta profecia que foi dita, quantas declarações, eu declaro, eu determino, hoje é o dia, agora é a hora, vai chegar em casa hoje, o teu marido será um outro homem, se chegar lá o cara te embolacha. Aí você volta para o profeta e diz, irmão, você não teve fé. Safado. Não teve fé. Próxima vez vai lá, chama ele para encarar. Tanto engano. Tanto negócio que foi aberto. Porque você determinou. Foi lá e o pastor disse, determina, irmão. Fala a palavra de ordem. Fala. Aí o cara fala, eu determino que este negócio aqui será lucrativo e com isto eu vou viver de apenas 5% e darei 95% para a obra. E eu estou pegando tudo que eu tenho e botando aqui. E está determinado. É como um empresário um tempo atrás me disse, determinei, pulei e me estrepei. Quantos não se estreparam? Quantos? Hoje aqui nós estamos assistindo o refluxo desse estrepamento. Porque há 8 anos atrás vocês não estariam aqui para me ouvir falar calmamente hoje à noite sobre um barquinho, Jesus, e esse ainda. Se não tivesse aqui uma fila trepidante, orações esfuziantes, promessas mirabolantes, determinações irrefutáveis, prosperidades implacáveis sendo anunciadas, você iria dizer, é frio. Mas você já foi queimado e torrado todinho pelo fogo desse engano, que queimou até as suas vísceras. E você está aqui hoje por reconhecer que na simplicidade desse ainda habita a verdade do Evangelho. É na confiança, meu irmão. Ninguém sabe o dia de amanhã e nem precisa saber. Você só precisa confiar. Você não precisa enxergar no escuro. Você só precisa crer que se Ele disse que Ele vem, Ele virá. Você não precisa determinar como Ele vem. Deus não precisa da sua ajuda. Tentar ajudar a Deus atrapalha, porque pré-condiciona você. Você só precisa ficar aberto para saber que Ele vem como Ele quiser vir. E venha Ele como Ele vier. Ele virá para me salvar. Aí quando o coração entra nessa esperança, mergulha nessa confiança, aceita essa simplicidade,
E aprende, sobretudo, que esses tempos, esses hiatos, essas esperas, esses ainda, são pedagógicos. Que ele se alegra de que lá não estivesse, para que cresça em nós algo, para que a gente seja forjado, para que a gente amadureça, para que a gente não sirva a Deus pelo que Deus dá ou pelo que Deus faz, mas para que a gente chegue ao ponto de servir a Deus por Deus, de amar a Deus por Deus, de ser de Deus por Deus, declarando, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não apresentem o mantimento, ainda assim eu me alegro no Senhor, que é o Deus da minha salvação. É nessa confiança que a gente vence o mundo em nome de Jesus. Hoje, à noite, eu queria convidar você a trazer os seus aindas para Deus. Todos eles. Não como oração de desespero, de revolta, de amargura, nem como quem dá um ultimato a Deus dizendo, ó Deus, é hoje, ou eu vou botar a cabeça na linha do trem. Sabem essas barganhas com Deus? Senhor, se tu não me visitares hoje, amanhã eu vou fazer aquela besteira. Aí Deus diz, vai e faz, cara. Você está afim? Esgota isso primeiro. Mas você está pensando que eu vou chegar aqui de babar dos teus desejos? Queria convidar você a trazer esses aindas, sem essas linhas de fronteira para Deus, ou tu fazes agora ou eu descreio. Ao contrário. Queria que você viesse trazendo no coração essa alegria de Deus, de que Deus está alegre. Alegre de que lá não tem estado. Para que você possa crer. Para que você cresça. Ele não é um pai neurótico. Ele sabe. Sabe a hora da chegada. Sabe quando pega, sabe quando puxa. Sabe o que precisa ser feito na espera. Ele que sabe essa pedagogia da espera, na qual Ele nos põe. E para que nos põe. E venha sabendo que Ele é a ressurreição e a vida. Então não entre em pânico, porque ainda que morra, viverá. Se for para viver, vai reviver. Ainda que morra, viverá. Entrega. Entregue todos os seus aindas ao Senhor. Confie nele. E o mais Ele fará. Confie todos os aindas. Vamos ficar em pé. E vamos orar. Ó Pai, a gente não veio aqui apenas para recebermos algum estímulo humano. De fato, nós pedimos que o Teu Espírito venha incendiar o nosso coração com fé, com esperança. Por favor, quebra esses grilhões da morte, do fatalismo, da impotência, do medo. Tira de nós essas impressões finais. Tira de nós toda a desesperança, todo o pânico. Por favor, suscita em nós a confiança de que Tu és a ressurreição e a vida. Que aquele que crê em Ti, ainda que o ainda seja a morte, ele ainda viverá. Por favor, coloque em nós essa fé que vence a morte, que é maior que a morte, que não aceita
que ninguém diga nenhuma última palavra, porque a última palavra está na tua boca. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus, vem e acende consolação e conforto no coração de cada um de nós. Não deixa que fiquemos paralisados pelos nossos aindas, e nem tampouco condicionados pelas ofertas que fizemos a Ti, não conseguindo discernir quando Tu chegas, porque não imaginamos a Tua chegada diferente daquilo que nós planejamos. Dá-nos um coração aberto para recebermos a Tua chegada de qualquer modo. Se és Tu, vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem do Teu modo, vem do Teu jeito. Traz o Teu socorro. Nós aceitamos, nós acolhemos, nós nos alegramos, porque nós sabemos que pode fazer tarde, mas Tu vens. Pode fazer escuro, mas Tu chegas. Pode demorar, mas Tu não atrasas. Pode até morrer, mas ressuscitará. E obrigado, porque Tu estranhamente Te alegras em nos dares a chance desse crescimento. Dá que ao invés de nos desesperarmos aflitos, nós tenhamos a confiança que diz: se Ele não fez, é porque o melhor ainda está por vir. Por essa confiança nós vençamos o mundo em nome de Jesus. Vençamos todas as adversidades, todos os adversários, todos os inimigos, todos os tufões, todos os medos, todas as impotências, que por essa confiança nós sejamos mais do que vencedores, sabendo que nem vida, nem morte, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem tronos e nem poderes, e nem qualquer outra criatura, poder nenhum pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e que Tu és o único que dizes o ainda que vale. Obrigado, nós o recebemos pela fé. Pedimos que Tu nos envies de volta para casa confortados, consolados, animados. Não deixas que as forças da morte, da depressão, da melancolia, da tristeza, que nenhuma delas nos amarre. Por favor, liberta-nos na esperança e na confiança, pois ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Dá que a gente ande essa semana dizendo isto: ainda que morra, viverá. E coloca isto não como uma frase da semana, mas como uma confiança existencial que habite o cerne da nossa vida. Ainda que morra, viverá, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Por favor, aplica essa Tua palavra como vida no coração de cada um aqui, conforme a necessidade de cada um de nós. Vem com o Teu Espírito e faze valer a Tua palavra em nós. Acende a fé e com ela traze-nos a vitória, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.